Fala família, boa noite, boa noite. Que isso, ó o Sandro na área aí. Tô conectado já aqui, hein, mano, com esse louvor aqui, hein. Eu e tu e eu. E aí, Lucão, boa noite. Ó o Mauro na área aí. E aí, Mauro? Boa noite. Ó o João aí. E aí, João, como é que tá a região dos lagos? Tá frio? Tássio tá aí, Fabrício. Minha digníssima esposa, Fabi, tá aí. Nayara, boa noite. E aí, Madurão, boa noite, mano. Bora. Daniele. A galera de Salvador aí, ó. Um abraço pra turma de Salvador, Bahia. Foram 3 dias incríveis lá na Bahia. Tô recebendo feedback até hoje. Tem meia hora atrás eu tava aqui conversando com um amigo da Bahia. Rapaz, não sabia que eu ia acelerar tanto a turma da Bahia, hein? Vou pedir um cachê lá pro Raimundão. Tô brincando. Olá, Cristiano, boa noite. Ó o Patrick aí na área, boa noite. A Janine, São Paulo tá na área. Guardando o pessoal chegar aí. O pessoal tá chegando na área. Enquanto isso tem um louvorzinho de fundo aqui. Será que estão ouvindo aí? Quem não conhece esse louvor aqui tem falado durante a semana muito comigo. É ele, por ele. É por ele que estou aqui nesse momento com vocês. Aí o Caio falou que tava mais certo que minha internet, amor. Fiquei até com medo da internet cair, mano. Faz isso não. Ó o Rafa aí, Alexandre. Turma, me ajuda aí. Joga o aviãozinho aí, ó. Joga o aviãozinho aí. O Instagram fica tentando travar a gente. Não vamos permitir que isso aconteça não. Me ajuda a divulgar aí. Tem mais 2 minutos aqui pra dar o start. Sempre aguardo 5 minutinhos para começar. Enquanto isso, vai disparando o aviãozinho aí. Fazer o Instagram entregar para aquelas pessoas que de repente precisam ouvir. Ó, o Kleber na área, o Kevin, a Isis. Christopher chegou na área aí, mano. Chegou nosso amigo aí, GL Surfista. A galera tá entrando. Já vou começar, hein? Me ajuda a divulgar aí, eu sempre aguardo 5 minutinhos para dar o start. É um prazer estar aqui com vocês no domingo. Gabriel Fernandes está aí na área. Poder agregar. Quem tiver em casa, vou pedir um favor. Dá tempo de pegar uma caneta e um papel, rapidão. Caneta e papel, é bom você sempre anotar. É bom a gente captar as informações, mas anotar para colocar em prática. Ontem eu fui assistir um filme com os adolescentes lá da igreja, e eu ali assistindo um filme, né, meu bloco de nota do celular todo preenchido com as principais informações captadas daquele filme. Muita coisa ali a gente já coloca em prática, mas é sempre bom, né, tá anotando para a gente poder cada vez mais sermos assertivos. Ó, o Patrick aí na área, Pastor Matheus chegou, Elton Barbosa, galera de peso entrou de uma vez só. Maduro tava do meu lado dormindo no filme, eu tive que acordar ele para ele anotar, mano. Ó, o Jonathan aí, ó, o Max estava lá na área também. Filme bem bacana. Você que tem filho e ainda não assistiu, vale a pena assistir. A Forja, né? Vale a pena assistir. Filme aí que quem quer se conectar com o Criador, quem tem filho que de repente não está conectado, vale a pena assistir. Muito bacana. Ó, vou dar o start aqui, hein? Deu 5 minutos cravado aqui de espera. Vou mudar aqui o som, senão eu perco a linha de raciocínio. Deixa eu botar um instrumental aqui. A galera tá rindo aí do Maduro, é mole? Só porque o Maduro fica dormindo no filme. Ó, o Paulo chegou aí, Elane chegou, Diego Souza tá na área.
A galera tá entrando. Vou dar o start aqui só no instrumentalzinho aqui pra gente seguir. Bora, turma. Então vou startar aqui, hein? O texto que nós vamos ler hoje, ele tá lá no livro de Lucas. E o tema do título de hoje é Formando Líderes. E lá no livro de Lucas a gente vai aprender um pouquinho como Jesus foi uma pessoa habilitada a formar novos líderes. Foi um grande treinador. E hoje, quem trabalha na área comercial, independente do segmento que você desenvolve, uma das grandes dores que nós temos é a gestão de pessoas, é formar e capacitar novos líderes, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho no livro de Lucas, algumas coisas que Jesus nos ensina. E eu costumo sempre dizer, né? A Bíblia ela é um manual do ser humano. Quando você compra uma televisão, ela vem com manual. Quando você compra um carro, ela vem com manual. Quando você compra qualquer eletroeletrônico, vem com manual. E a Bíblia ela é o nosso manual. A gente só precisa ler, interpretar e trazer ela para o nosso dia a dia. Porque se a gente lê simplesmente como um livro qualquer, a gente acaba não captando as informações, as instruções e os códigos que está dentro desse manual. Então a minha função aqui, juntamente com vocês, é a gente poder, junto, termos mais clareza desse manual. E a gente, no nosso dia a dia, aplicá-lo eles na nossa vida, principalmente para quem é empreendedor. Essa live aqui, ela tem um viés empreendedor, né? Ela é uma live voltada com base cristã, mas voltada para o empreendedorismo, para quem já desenvolve o empreendedorismo, para quem tem vontade de se envolver, de desenvolver como empreendedor. Então, é um viés mais voltado para essa área, né? Então, independente da onde, de qual segmento você hoje desenvolve, mas se você faz parte do empreendedorismo, acredito que essa live faça sentido para você. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele. Vou ler novamente. Depois disso, o Senhor designou os outros 72 e os enviou 2 a 2, diante dele, ou melhor, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então aqui o texto está querendo dizer que antes de Jesus ir a determinadas cidades e locais, ele pegou 72 discípulos, 72 liderados e enviou eles primeiro, enviou eles na frente, antes mesmo dele ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Vão, uma ordem direta, vão, e eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Então, quem tiver com Bíblia na mão pode estar acompanhando esse texto, depois até se aprofundando mais sobre esse texto, que está lá, vou repetir porque tem algumas pessoas entrando, que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1.
Então, a gente vai aprender aqui um pouco sobre formação de novos líderes nessa noite de domingo. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus é estrategista. É isso mesmo. Jesus é estrategista. Por que ele é estrategista? Porque, primeiro, ele pega 72 pessoas, ele poderia simplesmente mandar todo mundo junto. Jesus poderia simplesmente fazer o que ele tinha que fazer sozinho, sem ajuda de ninguém. Mas ele pega 72 líderes, ele divide eles em dupla de 2 e envia. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: como treinador, você tem sido estrategista? Você tem sido assertivo no envio da sua equipe, nas estratégias que você aborda com a sua equipe? Como você tem direcionado o seu time? Como você tem direcionado a sua equipe? Você tem deixado todo mundo junto? E aí eu sei que quem trabalha na área comercial gosta daquela algazarra, mas essa festa ela é muito boa. Uma única vez para de repente comemorar um resultado ou para uma ação específica, mas no dia a dia a gente sabe que quem trabalha no comercial, se tiver uma multidão junto, mais atrapalha do que gera resultado. Então aqui a gente vê que Jesus ele não deixou os 72 irem junto. Ele separou eles de maneira estratégica e enviou 2 a 2 para ir adiante dele. Ele não foi junto. Por que ele não foi junto? Aqui a gente vai pegar algo. Aprender na prática o que estavam habilitados na teoria. Esses 72 líderes, eles conviviam com Jesus. Muito se fala dos 12, né? Mas Jesus ele não ficou limitado aos seus 12 discípulos que eram os mais próximos, não. Ele fez outros discípulos, ele fez mais discípulos. E aqui a gente pega a referência de 72 discípulos que Jesus tinha e estava tratando nessa hora. Esses caras conviviam com Jesus diariamente. Eles sabiam como Jesus agia, ele via sinais e maravilhas. E Jesus não foi com eles por quê? De teoria, eles estavam cheios. Só que eles não tinham experiência na prática. No nosso dia a dia, de repente o seu time é muito bom de teoria. Eu tenho alguns liderados no meu time que na teoria eles são muito bons. Tem uns até que me mandam uns WhatsApp me ensinando a como fazer gestão. Essa semana mesmo teve um que me mandou. Eu só não respondi de volta, porque a gente ouve vozes que têm resultado. Sem resultado não dá para ensinar na prática. A gente fica só na teoria. Então Jesus aqui ele queria fornecer a esses discípulos experiência na prática, deles irem sozinhos e eles saber administrar situações e determinadas coisas que Jesus sabia que eles iam passar. Eles passariam por dificuldades, eles teriam que fazer coisas que, com Jesus perto, eles iam ficar na dependência de Jesus. Sem Jesus estar perto, eles teriam que dar o jeito deles e resolver. Isso precisa acontecer na prática. A gente precisa ter nosso time conosco, treinarmos eles, habilitarmos eles em toda a parte de instrução, de teoria, de como agir, de como fazer, mas vai ter momentos que eles precisam aprender na prática. Vai ter momentos que eles precisam ir para o campo, eles precisam agir por conta própria. A gente precisa aprender a delegar. É uma das coisas que alguns líderes que estão nessa live sabem que eu cobro muito. Delegação de autoridade. Porque se eu retenho tudo a mim, eu travo o crescimento da minha equipe.
Se eu quero fazer tudo, se eu sou um líder dominador, aonde eu acredito que só eu sei fazer as coisas, eu não tenho uma engrenagem funcionando. E na hora que eu precisar me ausentar, o sistema não funciona, porque só eu faço, só eu acho que eu sou bom, só eu que domino as habilidades dos setores, entende? Então isso precisa fazer com que a gente tenha uma mudança de mentalidade. Tanto na instituição que você representa na sua vida profissional, tanto na sua casa, no seu lar, na sua família, tanto no seu ministério, quem aqui congrega em alguma denominação, você precisa aprender a delegar, para que as pessoas também criam habilidades de se desenvolver e fazer um negócio sem que você esteja presente. É isso que Jesus nos ensina aqui. Jesus, ele tinha o poder de fazer sozinho, ele poderia mandar todo mundo junto, ou ele poderia simplesmente levar aquela quantidade de homens junto com ele. Mas não, primeiro passo, Jesus foi estrategista. Ele separou eles, colocou de 2 em 2. Segundo passo, ele fez com que aqueles homens criassem uma habilidade na prática, porque de teoria eles estavam cheios, mas de experiências práticas eles estavam vazios. Eles precisariam adquirir habilidades na prática. Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente vai ver que é exatamente assim. Hoje, vai fazer 3 anos que eu estou caminhando na igreja. Hoje eu procuro entender cada setor, né? De vez em quando eu dou uma pincelada aqui, uma pincelada ali, porque eu não tinha essa habilidade antes. Então hoje, quando eu tô lá em algum campo, né? Em alguma área que eu não dominava, o que eu tô fazendo ali? Eu tô ganhando habilidades na prática, porque de teoria a gente já tá cheio. Todos os sábados eu tenho aqui a mentoria com o meu pastor Leandro Reis. Então, o que eu preciso fazer agora? Ir para a prática. Ontem eu estava no shopping com 10 adolescentes, se eu não me engano. Eu não lembro de cabeça quantos adolescentes eram. O que eu estou fazendo ali? Ganhando habilidades na prática. Eu estou aqui com vocês hoje falando da palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Ganhando habilidade na prática. Entende? Então, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende na teoria, a gente começa a se desenvolver, criar novas habilidades. A segunda parte que eu vejo aqui nesse texto é capacitação. Do versículo 4 até o versículo 10. Quem tem a Bíblia, depois vale a pena ler. Tem muita gente entrando. O livro que a gente está lendo como referência está lá no livro de Lucas, capítulo 10. Iniciei no versículo 1. Segundo passo que a gente vê aqui sobre esse texto, capacitação, do versículo 4 até o versículo 10. O treinador sabia que eles enfrentariam dificuldade. Jesus sabia que eles enfrentariam dificuldades. Que dificuldades são essas? O texto diz que eles foram sem comida, sem dinheiro, sem roupas extras. Isso seria uma grande dificuldade que eles enfrentariam. Eles enfrentariam rejeições. Quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que Jesus já está dando direcionamento das dificuldades que eles enfrentariam. E mesmo assim, obtiveram êxito. Por quê? Porque eles estavam bem treinados. Às vezes, quem atua no comercial quer trazer um vendedor para o seu negócio, para a sua loja, para a sua empresa, para o seu time comercial. Fica ali 30 minutos ensinando ele como fazer, dá 3 tapinhas no ombro, deseja boa sorte e vai. Treinador, especialista,
não trabalha e não desenvolve líderes assim. Treinadores, especialistas, faz acompanhamento, caminha perto, auxilia, ensina no dia a dia como aquele liderado vai se desenvolver. Então, quando chegou o momento deles partirem, eles foram recebendo as instruções de pessoas que estavam bem treinadas. Então, o segundo ponto aqui é capacitação. Capacite o seu time. Você que está nessa live, que você é líder de equipe, que você é líder no seu ministério, que você é líder em algum lugar da sua vida. Capacite o seu time. Brito, eu não sou líder nem no segmento que eu desenvolvo, nem na minha vida profissional, nem na minha vida empreendedora. Eu não sou líder na igreja. Então quero te falar algo. Você é líder na sua casa. Papais e mamães, vocês são líder na sua casa. Capacite o seu time. Quem é o seu time? Seus filhos. Seus filhos são o seu time. Capacite eles. Instrua eles. Ensine eles por onde caminhar. Hoje eu estava na igreja, no meu momento de conexão com o Criador, e daqui a pouco o meu filho, que estava lá atrás, servindo na mídia, ele vem e me abraça, e ali eu começo a chorar. Por quê? Porque naquela hora me veio um sentimento de estou treinando bem a quem Deus me confiou. Estou capacitando aqueles que Deus colocou em minhas mãos. Estou conseguindo instruir aqueles que Deus me confiou. Então, de repente, você está aí pensando que você não é líder em lugar nenhum. É sim, você é líder na sua casa. Você é líder com a sua família. Independente se é homem ou se é mulher. Instrua, capacite aqueles a quem te confiou. Se você é líder de uma multidão, sua responsabilidade é maior. No domingo passado, a gente estudou aqui sobre Moisés. Então, quanto maior for o seu nível de liderança, maior é a sua responsabilidade. Esteja apto a capacitar com que seus liderados se tornem bons líderes. E aí, a gente vai seguindo aqui. E o terceiro ponto que eu vejo nesse texto é visão clara e comunicação assertiva de um líder. Um líder, ele precisa ter visão. O liderado, ele precisa ter visão clara, e o líder precisa ter uma comunicação assertiva. O seu liderado, ele precisa entender com clareza exatamente qual é a missão dele, o que ele precisa fazer. E aqui o texto, ele nos mostra que o time de discípulos ficou tão motivado. Por quê? Porque no versículo 2 diz assim, antes deles serem enviados, diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos, e disse-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está falando aqui para eles? Ei, o resultado vai ser grande. Tenha brilho nos seus olhos. Vocês vão colher muito. Porém, são poucos os trabalhadores. Significa que vocês vão colher muito mais. Então, Jesus, ele sabe orientar o seu time. Ele sabe aonde mexer para poder motivar a sua equipe. No nosso dia a dia, eu costumo falar com os liderados que estão próximos que a vida do empreendedor é uma tábua de xadrez. A gente precisa saber qual peça mexer. Uma jogada certa nos leva a grandes resultados. Uma jogada errada, a gente perde o jogo. Jesus, ele sabia exatamente como
fazer isso, aonde ele precisava mexer. E ele mostra para os seus liderados uma visão clara e uma comunicação assertiva, aonde no primeiro momento, quando a gente lê, a gente vê que existiria desafios, existiria problemas, porém ele mostra para eles que o resultado vai ser grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou gestor comercial, eu trabalho com times comerciais. Hoje, sobre a minha gestão em 3 estados que eu faço parte, Rio, São Paulo e Espírito Santo, são mais de 2.500 pessoas sobre a minha gestão, de maneira direta e de maneira indireta. E alguns que fazem parte de outros estados, né, aonde a gente enviou, a gente tem esse tipo de clareza. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo, quando a gente começou a fazer um trabalho de expansão lá, eu mostrei para o nosso time as dificuldades que aconteceria, as dificuldades que teria, porém eu mostrei o lado bom da colheita, o que isso implicaria no resultado deles. Eu mostrei para eles a potência que era o tamanho de São Paulo, a quantidade de carros que teríamos lá para proteger e que o comercial que nós tínhamos eram poucos. Consequentemente, menos pessoas, mais desafio, porém menos pessoas, mais resultados, colheitas grandes. Então é sobre isso, é sobre você trazer visão clara para o seu time, mostrar para eles que eles terão desafios, terão dificuldades, mas você também precisa despertar o brilho nos olhos deles. Tá aqui o Dário do Espírito Santo. Eu lembro com muita clareza quando o Dário foi no meu escritório para poder pegar uma direção sobre a ida dele para o Espírito Santo. E ali eu consegui dar uma instrução para ele. E tem 10 meses, se eu não me engano, que o Dário está morando lá no Espírito Santo. E ele já começou a colher frutos dessa semeadura. E eu falei para ele, cara, olha o projeto daqui a 3, daqui a 5 anos. E você vai ver o resultado que você vai colher. Vai ter esse desafio. Os desafios eram grandes. Falta de recurso, dificuldades financeiras, mas eu mostrei para ele os benefícios que ele colheria desse projeto. E hoje eu já consigo ver o Dário colhendo grandes resultados lá no Espírito Santo, né? Tendo um resultado assim magnífico, um resultado muito superior, muito mesmo. Eu não sei quantas vezes mais, porque eu tenho que puxar relatório, mas resultados muito superiores ao que ele tinha aqui no Rio de Janeiro. Porque antes de enviar ele, a gente deu direção, a gente trouxe clareza, a gente deu direcionamento, a gente mostrou quais seriam as dificuldades, mas mostrou também que teriam resultados. E é nesse momento que você vê o seu time tendo brilho nos olhos. Eu fiz um treinamento essa semana, na segunda-feira, com o Thiago Mota, apareceu aqui, lá na igreja dele, e eu trouxe ali para aqueles empreendedores que estavam presentes, um ensino, uma instrução sobre coletividade e unidade, as diferenças. E teve uma parte que eu falei sobre o brilho nos olhos, que a cada evento que eu realizo, eu faço questão de estar na porta. Um evento para 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, eu faço questão de estar lá na frente, cumprimentando e recebendo cada pessoa que ele chega. E por diversas vezes eu vejo algum integrante, alguma pessoa do time que eu nem tenho afinidade, que muitas das vezes eu não conheço pessoalmente, falando para mim: o que me motiva é o brilho nos seus olhos. E isso faz a diferença.
e manter esse brilho nos olhos após 13 anos no segmento que eu desenvolvo, só você se renovando todos os dias. Só você se autoalimentando todos os dias, porque todos os dias eu tenho desafio, eu tenho pessoas jogando contra, eu tenho ataques, eu tenho vários motivos para de repente parar. Mas existe hoje na minha vida, empreendedor, um propósito. E qual é esse propósito? Ajudar pessoas. E esse propósito me faz ter brilho nos olhos. Esse propósito me faz estar numa live aqui com vocês no domingo às 22 horas, trazendo ensinamento sobre empreendedorismo com base cristã, com base na Bíblia, para que a gente possa aplicar no nosso dia. Então, ó, a gente teve aqui, primeiro ponto desse texto, Lucas capítulo 10, versículo 1, para quem chegou e não acompanhou, é a referência do texto que eu estou lendo. Primeira coisa que Jesus teve nesse texto de Lucas 10, capítulo 1. Primeira parte, ele teve estratégia, anota aí. Primeira coisa, ele teve estratégia. Ele foi um líder estrategista. Eu conheço líderes que só querem atuar no operacional. Líder que é líder, ele sabe atuar no operacional porque ele precisa ter experiência, mas ele entende que ele precisa atuar na parte estratégica. Então Jesus, ele foi estrategista. Segunda coisa, Jesus foi alguém que capacitava seu time. Ele gastava tempo na capacitação do time. Terceira coisa, ele traz visão clara e comunicação assertiva, para que o resultado seja um resultado de alta performance, um resultado que faça sentido para aquelas pessoas. Então, dei para vocês aqui 3 pontos cruciais para ser aplicado no seu time: estratégia, capacitação e comunicação assertiva. Eu vejo muitos líderes errar por falta de comunicação assertiva. Comunicação assertiva é diferente de falar. Entende? Você precisa saber instruir o seu time para onde você está querendo ir, para onde você está caminhando. Então, por exemplo, amanhã eu faço um treinamento para alguns líderes, são 45, se eu não me engano, no total. Líderes de alta performance, que atingiu um resultado estipulado aqui na nossa instituição. Aonde ali eu trago para eles o quê? Visão clara e comunicação assertiva. Como assim? Eles já sabem qual é o tema que vai ser abordado lá. Eles já estão indo ciente do que nós iremos tratar. Então, naquele lugar, o assunto que nós vamos tratar é do tema que eu divulguei para eles. Se eu tenho um líder e chega lá e quer falar de outra coisa, a não ser aquele tema que está lá, ele está tendo algum problema de entender a minha comunicação. Porque na minha comunicação, ele já está instruído qual é exatamente o ponto, o tema, o assunto que vai ser abordado. Que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na vida de quem estiver participando. Então a gente precisa trazer isso para o nosso negócio, para a nossa loja, né? Falar em loja, eu estava aqui agora, uma pessoa me mandou aí umas fotos antigas, mano. Depois eu vou soltar lá no meu Instagram. Para quem não acredita que eu era camelô, vou provar mais uma vez, né? Umas fotos aí que nunca foram divulgadas nas redes sociais. Minha mãe achou lá umas fotos antigas demais. Pela foto você consegue ver que o negócio era crítico. O negócio era bem crítico. Mas avançando aqui, no versículo 17, diz assim, ó. Para quem está com Bíblia na mão, quem não tiver, depois anote. Livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 17, diz assim: os 72
voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Nessa hora, o treinador, Jesus, elogia o esforço deles. Depois você lê lá. O problema é que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não traz a interpretação para os dias atuais. Esse é o grande problema. Jesus, ele elogia o esforço daqueles homens. E o principal, ele elogia o que eles fazem. Ele elogia eles. Muitas das vezes, o seu time está tendo resultado, está atingindo metas, está fazendo um trabalho de alta performance. Às vezes você que é líder aqui ministerial, você tem pessoas na sua congregação que está se desenvolvendo, está se entregando, está se doando, e você simplesmente não dá um elogio. Quer ter o seu time motivado? Quer ter pessoas que caminham contigo ministerialmente motivadas? Não custa você dar um elogio. Um elogio, de repente, não vai te diminuir, mas vai fazer com que seus liderados olhem para você e te respeite cada vez mais. Eu costumo trabalhar aqui com a nossa equipe muito questão de pressão. A gente coloca muita pressão aqui. Quem trabalha comigo sabe que eu sou um líder que coloco pressão. Porém, todas as vezes que aqueles liderados alcançam os objetivos estipulados, eles têm um momento de recompensa. Grave isso. Coloque pressão no seu time. Mostra para eles que não vai ser fácil, vai ter desafios. Jesus mostra isso no início do texto. Jesus mostra para aqueles discípulos que eles teriam dificuldades, que eles teriam desafios pela frente. Porém, quando eles retornam alegres, porque eles superaram os desafios, eles superaram as dificuldades que Jesus falou que eles teriam, e eles voltam alegres. Jesus, no versículo posterior, no 18, Jesus elogia o que eles fazem, e o principal de tudo, Jesus elogia eles. Imagina a alegria daqueles liderados em saber que eles concluíram uma missão que exigiria deles sacrifícios. E ao concluir essa missão, vem o momento do reconhecimento, do merecimento. Na sexta-feira, eu tinha tudo para cancelar um compromisso. Eu tinha tudo para cancelar um compromisso. Para quem está na live aqui pela primeira vez e não me segue, né? O Instagram entregou para você. Meu nome é Leandro Brito, eu trabalho como empreendedor, sou gestor comercial. E hoje a gente tem um time aqui muito bacana. São 3 estados que hoje a gente atua, Rio, São Paulo, Espírito Santo. São mais de 2.500 pessoas sobre a nossa gestão de maneira direta e indireta. E na sexta-feira eu tinha tudo para cancelar um compromisso. Que compromisso é esse? Um compromisso de merecimento, de recompensa, de um trabalho árduo que uma parte do meu time se incumbiu de desenvolver. Eu dei uma meta para eles no mês passado, são 10 lideranças que se colocaram ali à frente, que pagaram preço, que foram para a rua cedo, voltaram para casa tarde. Algumas esposas até não entendem, mas é um preço que precisa ser pago, que às vezes até esposas não vão entender. Mas eu falo para eles, ó, lá na frente, elas vão te agradecer. A hora que rola aquele presente, aquela bolsa, é a hora que elas agradecem. Então eu entendo que existe esses conflitos na hora, porque o preço que paga é muito alto. Sacrifícios temporários geram recompensas futuras. Gravem isso. Saiu aqui.
Sacrifícios temporários geram recompensas futuras. E eu fui para a Bahia e fiquei 3 dias fora da minha casa, fora da minha família, fora dos meus filhos. E a última vez que eu tive lá com o time da Bahia, se eu não me engano, foi 19 ou foi 20. Então o time tava com saudade e sugaram bastante de mim, né? Eu tava tão cansado que num trajeto lá da lancha, mano, eu acho que eu dormi uns 20 minutos sentado. Foi o único momento que eu consegui dar uma aliviada. Mas isso com coração alegre, entregando, duplicando, né? Porque eu sei a importância que é aquele momento ali. E eu agradeço muito pelo carinho de cada pessoa que esteve comigo ali na Bahia. Aí, ó, o G. Silva tá falando, volta logo. Aí vocês vão me desprezar, deixa dar saudade. E eu cheguei de noite, 22 horas em casa na quinta-feira. E eu tinha prometido para 10 líderes aqui do Rio que na sexta eu iria com eles para a lancha e a gente ia ter um momento ali de mentoria, de network, de comunhão, churrasquinho, aquela oxigenada no cérebro. E eu poderia simplesmente remarcar com eles, falar, cara, cheguei cansado ontem, não vai dar para mim ir, tem que acordar cedo, eu estou muito exausto. Mas não, eu não fiz isso. Eu cumpri o combinado. Porque da mesma forma que eu estava cansado, aqueles liderados ali na instituição que a gente representa também ficaram cansados e muitas vezes. Durante 30 dias do mês teve momentos de exaustão e eles pagaram o preço. E eu entendo que eu também preciso pagar esse preço. E eu preciso trazer um momento de recompensa sobre a vida deles. Eu preciso trazer um momento de atenção, de gratidão. Eu preciso elogiar eles com palavras, mas também com ações. Entende? Às vezes está faltando isso na sua equipe. Você quer ter uma equipe que produz, porém você não está sendo referência para eles. Você não está sendo um líder que eles enxerguem como um referencial de vida. E aí você quer exigir. Deixa eu te contar um segredo. Pessoas seguem quem elas vê que tem resultado. Pessoas seguem quem elas vê que são exemplo para elas. Se você não está sendo exemplo, você não consegue trazer pessoas para o seu lado, na força, na marra. Não, você não consegue. O exemplo arrasta multidões. O exemplo contagia multidões. O exemplo impacta pessoas. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Jesus era mestre no desenvolvimento da liderança. Ele treinava líderes e testava eles. E depois recompensava. Então anota essa aí. Jesus, ele desenvolvia os líderes, ele treinava seus líderes, ele testava, ele dava atividades para eles fazer na forma de testar eles e depois ele recompensava seus líderes. O problema é que você quer ter um time de alta performance e chega na hora da recompensa, nada. Não paga um almoço, não paga um café, mano. Ou seja, não dá uma palavra de carinho, de elogio. E aí você quer que teu time produza muito. Então que a gente possa começar essa semana que vai iniciar, que está iniciando hoje, entendendo que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa treinar, que a gente precisa testar e que a gente precisa recompensar nosso time. Nosso time precisa ser recompensado. E aí, para a gente finalizar essa live de hoje, por isso que eu faço questão da gente entrar pontualmente. A minha meta aqui é 40 minutinhos,
né? Para a gente poder todo domingo pegar uma porção e levar para a nossa semana. E tem 3 perguntas que eu coloquei aqui. Quem eu sou? Quem eu sou? E a primeira coisa que eu entendo é: Deus me chamou para um propósito e Ele está me treinando para esse propósito. A pergunta que eu te faço é: você já sabe qual é o seu propósito? Se você já sabe qual é, a segunda pergunta é: você já está treinando nele? Hoje eu consigo ter clareza através de uma comunicação assertiva com meu pai, qual o propósito que ele tem para a minha vida. E eu confesso para vocês que eu estava fugindo disso alguns meses atrás. Eu estava fugindo desse propósito. Até que eu entendi que não é mais sobre mim. É por Ele. É por Ele. Então, hoje eu entendo que as coisas que eu estou fazendo está sendo um treinamento. Não me importa se na live aqui tem 70 pessoas ou 2.000, não. Eu entendo que as pessoas que Deus está colocando nas minhas mãos, que estão tendo acesso a mim, de alguma forma eu passo a ter responsabilidade. E a minha missão é ajudar essas pessoas de alguma forma. A minha missão é te ajudar de alguma forma. A minha missão é te instruir. A minha missão é fazer com que você tenha cada vez mais resultados, não só na sua vida financeira, na sua vida empresarial, mas na sua vida ministerial. É sobre isso. E a segunda coisa é: tá bom, eu já sei qual é meu propósito. Eu sei que eu já estou treinando para o meu propósito. E a segunda coisa é: como eu começo agora? Como eu começo agora? E eu anotei assim, ó: espera-se de um líder que ele saiba muitas coisas e faça muitas coisas, porém bem feitas. Não é simplesmente fazer. É você fazer de maneira certa, que elas sejam bem feitas. Tá aqui uma pessoa aqui que minha casa ama muito, né? Janine. Janine é uma bênção na nossa vida. E eu vejo tudo que a Janine faz, ela faz bem feito. Ela não simplesmente faz, ela procura entregar o melhor dela. Ela procura entregar o seu melhor. Hoje eu estava indo para a igreja e no caminho começou a chover muito. E quando eu passei na porta de uma casa e vídeo e eu vi ela aberta, eu falei: aqui vende guarda-sol de praia. Eu deixei minha família na igreja e eu voltei nessa loja e adquiri ali um guarda-sol. Para que isso? Para a gente poder dar assistência às pessoas que chegassem na igreja, do carro até a igreja, dando um suporte e protegendo da chuva. Por que eu estou contando isso? Para falar que eu comprei um guarda-sol? Não preciso disso. É porque eu entendo hoje que como eu começo fazendo aquilo bem feito, entregando o meu melhor, não tem a ver com valor, não tem a ver com preço, tem a ver com você servir da sua melhor forma, entende? Tem a ver com você se preocupar em estar num ambiente, olhar detalhes que você pode contribuir para que aquela dinâmica, aquela logística seja cada vez melhor. É sobre isso. É sobre você se importar com o seu próximo.
É sobre você se importar com crianças que de repente estaria ali se molhando na chuva e você falar, eu consigo providenciar aqui algo que vou ajudar. E você acha que o pai não vai te ver? O pai está te vendo. A Bíblia diz que Davi estava no pasto, servindo da melhor forma que ele poderia servir naquele momento. E o pai estava vendo ele. Aonde você estiver, faça o seu melhor. Com aquilo que você tem nas mãos, entregue o seu melhor. Não faça por fazer negativo. Não faça por fazer. Essa semana eu adquiri um microfone, porque a gente tem um microfone que faz treinamento, faz eventos. E eu falei, cara, existe um melhor do que esse? E aí eu fui instruído que existe. Eu falei, então vou adquirir ele. Por quê? Porque eu preciso entregar o meu melhor. Não é simplesmente fazer. Se eu posso fazer, eu quero fazer então o melhor. E isso não está limitado a preço, a valores financeiros. Esquece isso. É o seu melhor, na condição que você tem, da maneira que você pode. Faça o seu melhor. E o terceiro passo é: o que fazer para seguir o meu propósito? Seja um mentor. Se você já sabe qual é o seu propósito, independente da sua área, seja um mentor de alguém. Às vezes mentorear alguém, acabei de ver a Sandra aqui, ó, Sandra manda muito bem na cozinha. Às vezes mentorear alguém é servir na igreja uma parte alimentícia ali e ensinar outras pessoas a fazer determinados pratos, né? A servir, ser mentor de alguém de repente, alguém está te olhando sem você perceber como você trata as pessoas. O abraço que você dá, o sorriso que você dá, a sua comunicação, como você fala, o carinho que você mostra. Então, seja mentor de alguém e tenho certeza que Deus vai te usar. Então, a instrução nessa noite, turma, é isso. Hoje eu tenho que me policiar, que eu estou aqui meio choroso, né? O negócio tá punk hoje desde cedo. Deus tem tratado comigo de uma forma muito especial. E isso que tem acontecido era impossível antes alguém me ver chorando. Como aquele general, né? Tem que manter. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que existe um general superior. E que na presença dele eu sou apenas uma criança. E que na presença dele eu sou apenas um amigo que quer um pouco mais de carinho e aprender mais sobre ele e ser como ele. Quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a entender muita coisa que antes eu não tinha entendimento e tudo passou a ter mais sentido. E eu espero poder que esse mesmo Cristo que habita em mim passe a habitar em você. Eu não sei se todas essas pessoas que estão aqui presentes já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Se todas as pessoas que estão aqui presentes têm Cristo como seu amigo, como seu único e suficiente Salvador. Mas se isso ainda não aconteceu, eu quero te convidar a conhecer um Jesus que nos capacita, que nos instrui, que nos dá direção em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Ele quer te ver bom, Ele quer te ver bem emocionalmente, Ele quer te ver bem sentimentalmente, Ele quer te ver bem espiritualmente, Ele quer te ver bem financeiramente, Ele quer te ver bem em todas as áreas da sua vida. É sobre isso. Se em alguma área da sua vida você estiver passando por algum desafio, busque Cristo. Peça clareza para Ele aonde você precisa ajustar. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, Deus vai te ensinar a caminhar com Ele e que você possa ser uma pessoa melhor.
Segue a dica aqui. Se o louvor tem falado muito comigo, é ele. Depois você possa ouvir. Que Deus abençoe a sua semana. Patrick Petrovic, um abraço, né? Regional APVS Truck Dourado, um abraço. Janine, um abraço. Amanda, Carlos Júnior. Foi um prazer poder estar aqui com vocês, passando essas dicas sobre liderança, sobre como formar e capacitar novos líderes. Sandra, um beijo no coração. Evandro, empreendedor, né? Um abraço para cada um de vocês. Cristo, tamo junto, né? Galera da Bahia que tiver presente, ó, gratidão pelo carinho. Foram 3 dias incríveis que eu saí daí marcado, né? Eu fui para entregar e recebi muita coisa. Teve 2 integrantes do time ali que na lancha, mano, o que me salvou é que eu tava de óculos escuros. Começamos a falar de Jesus Cristo. Foram 40 minutos de navegação e a gente falando de Deus. E por um momento meus olhos começaram a lacrimejar, começou as lágrimas vir. Ultimamente tô ficando meio chorão. Jesus está fazendo isso comigo, tá quebrando tudo, mano. E ali foi muito bacana, né? 40 minutos de navegação passou que eu nem percebi. Além da vida profissional, a gente tem um momento também à mesa com o Pai, falando de Cristo. Isso tem feito total diferença. Fábio Reis, um abraço. Ó, beijão. Dário, tamo junto. Mês que vem tô aí no Espírito Santo. Dia 18 tô chegando no Espírito Santo. Dia 25 tô no Maranhão. Se tiver alguém do Maranhão aqui nessa live, dia 25 eu tô na área, hein? Dia 25 de outubro. Dia 25 de outubro eu tô no Maranhão. Dia 12 temos um grande evento aqui no Rio de Janeiro. E no dia 18 de novembro estou no Espírito Santo, né? Então você que é empreendedor, tamo junto. Vamos continuar caminhando junto e lendo a Bíblia como um manual de instrução. Beijão no coração para cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Que você tenha uma semana próspera e produtiva e que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sua vida e os seus projetos. Amém. Beijão. Tchau.